second. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Carlos Ferri, estou aqui para dar continuidade à nossa sequência de aulas. E hoje nós vamos fazer a segunda aula de Administração Aplicada à Segurança do Trabalho. Tá bom? Então, para não perder o costume, quem sou eu? Quem é o Antônio Carlos? Eu sou o Antônio Carlos Ferri, eu sou graduado em Gestão de Recursos Humanos, pós-graduado em Ergonomia e também técnico em Segurança do Trabalho. Então, desde 2010... Desde 2009 eu atuo na área de segurança do trabalho, com experiências nas indústrias de grande porte, grande e médio porte, aí, principalmente no ramo metalúrgico alimentício, tá bom? E vou passar um pouco da minha experiência com vocês. Lembrando que estas aulas elas são destinadas àquelas pessoas que queiram aprender um pouquinho mais, que não tem tanto esse conhecimento e quer de uma forma bem simplória aprender um pouquinho, ter um pouquinho desse conhecimento sobre administração aplicada à segurança do trabalho, tá bom? Então, vamos lá, vamos comigo. Então, vamos lá, para quem quer conhecer um pouquinho mais o Antônio ainda, o e-mail do Antônio, segurançaergonomia@gmail.com, o LinkedIn do Antônio, então é www.linkedin.com, e aí, aí é só seguir, copiar esse endereço aí e colar depois do .com. E também, para quem quer conhecer o Antônio no lado pessoal, tá ali o Instagram do Antônio, tá bom? Vai ter algumas curiosidades do Antônio lá, a família do Antônio, para conhecer um pouquinho como é que é esse cara aí no lado pessoal, tá bom? Se tiver interesse. Então, pessoal, na aula passada, que foi a aula 1 da Administração Aplicada à Segurança do Trabalho, a gente viu aí a teoria geral da administração geral e industrial e evolução da administração. Vimos também algumas teorias da administração para a gente entender um pouquinho nessa questão aí. A teoria geral da administração geral e industrial, também a gente viu lá como que é dividida a administração, os setores da economia do Brasil, estão divididos aí, de acordo com o IBGE, em 3 setores, primário, secundário e terciário, onde o primário estão aquelas indústrias extrativistas e também o agroindustrial, as fazendas, lá onde a produção de produtos, agricultura. E também o setor secundário são os setores de manufatura, as indústrias de uma maneira geral, que processam toda aquela matéria-prima e passam por processos, tipo a indústria de calçado, a indústria de móveis, a própria indústria de automóveis, as indústrias alimentícias, entre outras. E o setor terciário a gente viu lá que são os setores prestadores de serviço. Setor médico, de saúde, de educação, o comércio o comércio de uma maneira geral, e aqueles que também são outros profissionais que trabalham na área de segurança do trabalho, que prestam serviço nessas empresas, tá bom? Na aula 2, vamos lá na programação da aula 2, nós iremos ver organização do trabalho, estrutura formal e informal da organização do trabalho, segurança, um pouquinho de segurança do trabalho, e o que é administração aplicada à segurança do trabalho, o que é administração na segurança do trabalho. Vamos lá? Vamos de novo. Então vamos lá. Organização do trabalho. Segundo Oliveira, a estrutura organizacional é o conjunto organizado de responsabilidades, autoridades, comunicações e decisões das unidades organizacionais. Então, ele diz o seguinte, que aqui é tudo aquilo que faz com que a empresa, em teoria, funcione, que é o quê? A parte de responsabilidades, a quem é a autoridade, a parte de comunicação e quem dá as decisões das empresas, Então, é como se fosse aquele organograma, como é que é organizado as funções dentro dessa empresa. E quando a estrutura organizacional é estabelecida de forma adequada, veja bem, ela propicia para os trabalhadores e para a empresa de uma maneira geral, identificação das tarefas necessárias. O que significa isso? A parte de administração, ela identifica aquilo que é importante para a empresa, aquilo que tem necessidades. E aquilo que não é necessário, ela tenta tirar ou terceirizar. Olha que interessante, já vai para o terceiro setor. Terceirizar. Por isso que a gente fala terceiro setor. E organização das funções e responsabilidade. Então eu identifico as tarefas necessárias e desnecessárias, para eliminar as desnecessárias. E aí, depois eu organizo as funções
dentro dessas tarefas e quem é as responsabilidades de cada coisa. Porque a gente já entra para a parte de hierarquia, né? Quem que vai ser o gestor, vai ser o encarregado, o líder direto, o operador, o auxiliar e assim por diante. Então, é isso daí o que a gente está entendendo. E ela também tem a administração, a organização do trabalho, ela é responsável também pelas informações, recursos e retorno aos empregados. Então, é a organização do trabalho que dá apoio aos trabalhadores. E aqui vai um negócio, quando a gente fala de retorno aos trabalhadores, é a questão do feedback. Feedback é importante. Muitas empresas perdem bons profissionais justamente por falta desse retorno ao trabalhador, do feedback. Não tem o time correto de conversar com o trabalhador. E na hora que vai conversar, você não atendeu as expectativas e então a gente está demitindo. Aí o trabalhador pensa, puxa vida, ele nunca me falou onde que eu estava errando, agora vem e me manda embora. Então, o líder, na verdade, o líder assim, direto, ele já tem que ir conversando com a pessoa, fazendo as tratativas para mostrar para ele onde que ele está rendendo, onde que ele não está rendendo, onde que ele precisa de melhorar. Para quê? Para quando tiver que tomar uma atitude drástica, sabe que todas as alternativas foram dadas ao trabalhador, à pessoa, e ele não conseguiu suprir aquilo que se esperava dele. Então não adianta o líder, o gestor de área, falar assim, vou te mandar embora porque você não atendeu as expectativas da empresa. Mas no que? Eu estou aqui 8 meses, você nunca me falou nada, agora vem me mandar embora? Então, o ideal é que o gestor tenha o time do feedback, o tempo ideal para chegar e dar o retorno para o trabalhador, para a pessoa, para que ele possa também, se tiver que melhorar, melhorar. Não adianta chegar e mandar embora, só porque não atendeu as expectativas. Medidas de desempenho compatíveis com os objetivos, né? Então, ele tem que medir o desempenho de cada um com aquilo que é compatível com o objetivo do setor, objetivo da empresa, objetivo que gere tudo isso daí. Condições motivadoras. Quando a gente fala em condição motivadora, é da organização, a responsabilidade da organização do trabalho, fazer com que os trabalhadores, ou dar condições para que os trabalhadores, de uma maneira geral, eles tenham motivação em estar ali naquela empresa. Eu vi uma palestra do professor Marins uma vez, e ele dizia, uma entrevista com o Jô Soares, muito tempo atrás, e ele dizia para o Jô Soares que ele era contratado para motivar o funcionário, chegava lá, o funcionário estava com salário atrasado, o ambiente de trabalho era uma porcaria, e não tinha nenhuma condição de higiene dentro do ambiente de trabalho, e queria que motivava o trabalhador. Ele pegava e falava assim, não tenho condições de motivar, porque a motivação tem que estar dentro dele, quem tem que dar as condições para que essa motivação desabroche é a empresa. Se a empresa não dava condição para ele para ele desenvolver essa motivação, né, para se automotivar, ele não ia conseguir também. Porque a motivação, ele dizia que era intrínseca de cada um. O que outras pessoas ou a empresa faz é dar uma condição para que essa motivação se externasse. Então, não tem como, né? Um trabalhador é xingado dentro do ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho é uma bagunça porque ninguém tem condições para ele executar suas atividades, ganha pouco, que salário nem tanto, mas não tem benefício nenhum e ainda quer que o trabalhador se sinta motivado. Fica meio complicado essas questões. E toda empresa possui 2 tipos de estrutura, né? Que é a estrutura formal e informal. É o que a gente vai conversar agora no próximo slide. Então vamos lá. Vamos lá para conversar agora sobre estrutura informal das organizações. Quando a gente fala de informal, é porque ela não está documentada, ela não está escrita, ela é informalizada. Sabe, a gente ouve muito aí na mídia falando da questão dos trabalhadores informais. Dentro das empresas, a gente tem uma estrutura hierárquica informal que ela provém não de documentos, né? Ela provém do que o próprio ambiente fornece. Então, esse tipo de estrutura e relação hierárquica é pessoal, fundada na comunicação verbal. Ela surge da interação social das pessoas, ou seja, ela surge ali naqueles momentos de conversa,
os próprios diálogos diários ali que eles têm, eles acabam se identificando como líder e liderado aleatoriamente ali. O que significa que se desenvolve espontaneamente, quando as pessoas se reúnem. Olha, ela é espontânea, ela não é aquela questão da imposição. Sabe quando a gente fala que o líder é aquele que conquista as pessoas, conquista a liderança? Aqui, o exemplo de uma organização informal. Representa relações que usualmente não aparecem no organograma. Então, a estrutura informal ela não vai aparecer no organograma da empresa. Porque muitas das vezes o cara fala, o trabalhador fala assim, ela tá lá com o meu líder, mas a empresa nunca falou que aquela pessoa é líder. Eles, entre eles ali, naquelas rodas de conversa, é que acabou estabelecendo que aquela determinada pessoa vai ser o líder, o outro o encarregado, o outro vai ser o líder, o que vem abaixo do encarregado, e aí informalmente eles acabam fazendo com que um seja líder e o outro seja liderado. São relacionamentos não documentados e não reconhecidos oficialmente entre os membros de uma organização, que surgem inevitavelmente em decorrência das necessidades pessoais e grupais dos empregados. A estrutura informal localiza as pessoas e suas relações. E o que diz Oliveira? E o técnico de segurança? E o engenheiro de segurança? E o profissional de segurança de uma maneira geral? Onde ele se enquadra nisso? O profissional de segurança ele tem que entender o seguinte, que em teoria ele não tem liderados. Ele tem um grupo de pessoas que buscam ou confiam nele, ou pelo menos é para confiar, que ele vai resolver ou vai contribuir para a solução dos problemas de segurança, uma situação de risco grave, uma outra situação ruim. Então, o técnico de segurança, o engenheiro, essa pessoa da segurança do trabalho, ele tem que ser proativo para conquistar essa liderança, ser esse líder espontâneo, informal. E aí nós acabamos, de uma maneira geral, a gente acaba sendo mesmo. O técnico, o engenheiro, a pessoa que fica lá próxima desses trabalhadores, acaba sendo esse líder. Porque é onde eles, muitas vezes é a válvula de escape, eles confiam no técnico. Eu tive várias experiências muito boas com funcionários em que eles confiavam inteiramente na gente, em mim. E eu acabava exercendo uma liderança informal que não era documentada em lugar nenhum. Então, os trabalhadores, eles confiavam na gente, eles não conversavam com líderes encarregados deles direto, eles vinham conversar comigo, com outros técnicos, justamente porque eles tinham um problema, eles queriam resolver e não confiavam no chefe deles imediato, liderança imediata. Então, eles vinham no técnico de segurança. A gente acabava conquistando a confiança deles. E conquistar, essa é a líder nato. É isso que a gente tem que para trabalhar no dia a dia. Então, a informalidade, a estrutura informal é aquela que não está documentada, que surge na interação, na conversa das pessoas, que é espontâneo, né? Um surge como líder, o outro é o liderado, e assim há um respeito entre eles, e cada um, independentemente de que a empresa aceite ou não, acaba existindo entre eles, entre as pessoas. Nós também temos algumas características que favorecem o surgimento da liderança informal. Idade. Então, às vezes, a pessoa pega, né, algum grupo num determinado setor, as pessoas ali veem na pessoa de mais idade, mais velha de idade, como uma pessoa a ser seguida, a ser respeitada, a ser buscar com ela as informações que eles precisam. A antiguidade, ou seja, um funcionário mais antigo de empresa também tem esse papel, acaba exercendo esse papel informal de líder. A competência técnica está aliado ao conhecimento técnico. A localização no trabalho, de repente o trabalhador está ali num ponto estratégico da fábrica, ele acaba sendo a pessoa que seja mais procurada e involuntariamente ele acaba sendo esse líder, né? Liberdade de se mover na área de trabalho, ou seja, as pessoas acabam focando naquela pessoa que tem uma liberdade de sair daqui, rodar, para poder ser o porta-voz, para poder ser aquela pessoa de confiança, e acaba também exercendo essa liderança espontânea. E a personalidade agradável e comunicativa.
Então aqui tem algumas. Essa personalidade agradável e comunicativa é aquela pessoa cortês, aquela pessoa educada, que trata todo mundo com educação, respeito e dá atenção para ela. Assim que tem que ser o técnico de segurança ou engenheiro de segurança. Principalmente aquele que fica mais próximo dos trabalhadores. Então é aí que a gente tem que conquistar a nossa liderança, né? E espontaneamente ser o líder dos trabalhadores. E o técnico de segurança ele surge como esse líder. Então aí são algumas características que favorecem o surgimento da liderança informal. E aí nós temos a estrutura formal da organização. Pelo próprio desenho que nós temos aqui, se vocês prestarem atenção, ó, eu tenho aqui uma organização. Então provavelmente esse cidadão aqui é o diretor, aquele gerente geral, aquela pessoa que comanda. Aqui nós temos uma segunda parte da hierarquia, que pode ser os encarregados de setores, aqui no caso 2 setores, e aqui os operadores e auxiliares que estão abaixo desse cidadão aqui. Então, é uma estrutura formalizada. Então, nesse tipo de estrutura, a relação hierárquica é impessoal, feita por ordens escritas, circulares, aquele monte de documento que tem. Tem lá os documentos de gestão à vista, tem um monte, uma relação de documentos. Na própria integração já é apresentado, você tá vendo aqui, esse cidadão aqui vai ser seu setor de trabalho, você vai ser auxiliar, então tem os operadores, já é te mostrado toda aquela organização documentada, né? A estrutura é deliberadamente planejada e formalmente representada em alguns aspectos pelo seu organograma. É o que a gente está vendo aqui, ó. Isso aqui que a gente está vendo nada mais é do que um organograma, um organograma que serve para representar a cadeia de decisões de uma empresa. A estrutura formal localiza autoridades e responsabilidades. Então aqui nesse desenho a gente também pode enxergar quem que é, em teoria, aquele que é o que tem mais autoridade e a sua responsabilidade. E vai caindo dentro da hierarquia, vai caindo as responsabilidades e também a questão de autoridade. É representada pelo organograma da empresa e seus aspectos básicos. É reconhecida juridicamente, de fato e de direito. Então, sabe aquela questão para a gente entender essa questão aí do reconhecida juridicamente? Quando acontece um acidente muito grave dentro de determinada empresa, o que acontece? Dentro da hierarquia na empresa, eles são interrogados para saber, todos são interrogados, então vai lá no diretor, vai lá no gerente, vai lá no encarregado, vai lá no líder, vai lá no operador e até chegar naquela pessoa que se acidentou, para ver onde que aconteceu a falta de responsabilidade, quem deixou de cumprir com alguma etapa do processo e que ocasionou no acidente. É aí que a justiça procura, no caso, os culpados, né, entre aspas, aí, pelos acidentes. Até depois para punir, para provar que teve algumas negligências por parte da empresa ou imprudência por parte de alguém aí. E as estruturas organizacionais, elas podem apresentar os seguintes tipos, né? Então, segundo Maximiano, lá em 2010, ele colocou algumas para representar as estruturas organizacionais em alguns tipos. Entre elas, nós temos a funcional. Então, o que é funcional? É mais comum dividindo atividades pela segmentação do trabalho ou pelo agrupamento de grupos homogêneos. É a base de um grande número de estruturas organizacionais. Então, essa daí é a mais conhecida. Então, lá eu tenho a administração geral, por setor. Então, depois eu tenho o industrial, marketing, tudo na mesma hierarquia. Então, até chegar lá embaixo, lá nas pessoas que têm dentro dos setores que tem um nível, entre aspas, mais embaixo da hierarquia. Então, esse é o mais usado. É o organograma funcional. Depois eu também tenho o organograma por produtos e serviços. O que é isso? Ele é segmentado pelos serviços, né, por um determinado setor ou outro mais. Então aqui, na verdade, se vocês enxergarem, nessa estrutura organizacional por produtos ou serviços, reparem que eu tenho o administrador geral, muito aplicado a comércio, o administrador geral ou o gerente,
E aqui depois eu tenho aqueles que trabalham no setor masculino, segmentação de setor feminino e setor infantil. Então, é uma forma de você representar. Então, por produto e serviço, divide os trabalhos em segmento de produtos que fabricam ou vendem e pelos serviços que prestam. Exemplo, produtos da linha branca, geladeiras, fogões, freezers, entre outros, e os demais eletrodomésticos. Nas empresas não industriais, o agrupamento das atividades fundamentam-se no serviço prestado, como os hospitais, que costumam ter serviço de radiologia, pediatria, cirurgia, entre outros. Então é só para vocês entenderem. E depois eu também tenho por processo. Esse por processo, ele tem essa representação aí, ó. Desculpa, o por processo está invertido. Então aqui, ó, eu tenho o por processo, que eu tenho uma inversão aqui. Eu vou colocar aqui para setinho para vocês entenderem melhor. Por processo e aqui de projeto. Então, por processo é muito próximo também a uma cadeia de suprimentos, né? Então eu tenho lá o administrador de materiais, compras, recebimento, administração de estoque e expedição. Então eu tenho esse processo de administração de materiais, depois eu tenho os subprocessos, que é compras, recebimento, administração de estoque e expedição. Então é só para vocês entenderem. E a estrutura por projetos, ela está ligada aos projetos da empresa. Então o diretor-geral dos projetos é esse cara aqui. Depois eu tenho a ligação dos projetos, né, que estarão em andamento dentro de uma empresa. Então projeto 1, projeto 2, projeto 3, projeto 4 e quem vai trabalhar aqui mais embaixo, tá bom? É uma maneira de a gente fazer a estrutura organizacionalmente aí as pessoas dentro. E tenho também aquela estrutura por território. Por território ela está fundamentada em regiões. Então eu tenho o vendedor da região 1, vendedor da região 2, tenho o departamento de vendas, eu tenho a região 1, região 2, região 3, região 4, região 5. Dividido, por exemplo, no estado de São Paulo, ou dividir o Brasil nas regiões norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, entre outras. Tá bom? Então, isso é para por território. E também tem uma por cliente. Não é? Que é o quê? Eu focar num determinado cliente, né? Com um determinado grupo de clientes. Então, eu tenho aqui o departamento feminino, o departamento infantil e departamento masculino, como a gente viu em alguns slides anteriores. Só que aqui ele também tem outras continuidades. Então eu tenho lá a seção de perfumaria feminino, ainda tem a perfumaria, lingerie, seção de moda geral. Departamento infantil, seção de brinquedos, seção de roupas infantis. Departamento masculino, seção de roupas masculinas, seção de calçados masculinos. Então, é assim que funciona a questão do cliente. É adequada a organização que atende a diferentes tipos de cliente com necessidades muito distintas, ou quando os clientes são iguais, mas têm necessidades diferentes. Essa aula de hoje, pessoal, ela foi bem para vocês entenderem, né, entenderem um pouquinho mais até agora sobre as questões que a gente está trabalhando aí, que são a administração aplicada à segurança do trabalho. Aí a gente entra para a segunda etapa, né, que é a segurança do trabalho, que é justamente para quê? Para a gente conhecer um pouquinho aí da segurança do trabalho. Então, o que é segurança do trabalho? Segurança do trabalho é o conjunto de medidas técnicas, educacionais, médicas e psicológicas empregadas para prevenir acidentes, quer eliminando as condições seguras do ambiente, quer instruindo ou convencendo as pessoas da implantação de práticas prevencionistas, práticas preventivas, e ainda é o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção de acidentes e com a eliminação de condições inseguras de trabalho. Então, é o conjunto de medidas. Então, é nós que vamos trabalhar com tudo isso. É nós. Esse daí praticamente está dizendo, olha, técnico, engenheiro, vocês têm que aplicar isso daqui para que a segurança funcione ali. É lógico que tudo aquilo que a gente for fazer vai depender muito do o que a gente precisa, né? Como, por exemplo, se a gente for precisar de um investimento, é lógico que a gente não vai depender muito da gente. Mas em outras questões, a gente tem que fazer o possível, aquilo que está dentro das nossas
condições. Então aqui já está dizendo, medidas técnicas educacionais. Educação está relacionada aos treinamentos, às orientações médicas, muito relacionada lá ao PCMSO, a como que a empresa faz as suas políticas, as suas campanhas de saúde, psicológicas, que é para tentar cuidar para que o trabalhador ele não se adoeça psicologicamente, né? E para serem empregadas, assim a gente evita os acidentes ou eliminando as condições de segurança. E o que é administração na segurança do trabalho? Um minutinho aí, a gente começa a pensar e analisar o que é administração na segurança do trabalho. Vamos lá. Todo mundo sabe, a função do administrador de segurança, vou puxar, função do administrador de segurança do trabalho, segundo o site Zona de Risco, né, quando uma empresa investe em segurança do trabalho, ela passa a cumprir a legislação exigida no país e faz com que os colaboradores da empresa comecem a ter vontade de zelar por si mesmo e pelos seus companheiros com relação aos acidentes, assim respeitando as leis e normas de segurança. Então, a função, né, do administrador é trabalhar com tudo aquilo que a gente viu no slide anterior e também procurar que a empresa procure dar subsídio para que a empresa invista mais e mais em segurança do trabalho e assim os acidentes comecem a cair. E a administração de segurança do trabalho surge para quê, então? Ela surge para solucionar problemas, né? O que a gente chama aí de o profissional de segurança, ele, nesse caso aqui, para solucionar problemas, ele é a pessoa que é o apagador de incêndios, né? Em algumas empresas ele só soluciona problemas, só problemas que já, como os acidentes que aconteceu, situações de risco que já existem, que já estão ali, que entendeu? São essas a solução de problema. Prever os problemas que poderão surgir. Então, aqui é o mais gostoso da segurança, em teoria, que é a prevenção dos problemas, prevenção dos acidentes e das doenças. Então, é aqui que é a parte crucial desses 7 itens aqui. E o outro, né, o C, minimizar ou até evitar problemas futuros. Está muito ligado com a prevenção de problemas no anterior. Melhorar a organização. Então, a gente ajuda, não é melhorar a organização aqui da nossa mesa, senhores olhares. A minha aqui, ela está uma bagunça. Mas não é para melhorar. A gente está dizendo assim para o profissional de segurança, melhor organização do local, da onde ele trabalha só. Mas, de uma maneira geral, contribuir para que a empresa seja organizada. Tenha uma boa organização. E assim também evitem os acidentes. Melhor fluxo e o processo do trabalho. Então, melhorar fluxo, ele tenta ajudar a contribuir para que eliminar etapas de trabalhos desnecessárias, sabe aquela questão? Começa na esquerda, vai para a direita, depois volta para o meio, vai para frente e volta, não tem uma sequência lógica. Então, ajudar nesse processo aí de melhorar o fluxo de processo de trabalho e administração de conflitos no trabalho. Isso aqui é interessante, administrar conflitos do administrador de segurança, por quê? Sempre vai ter conflitos e sempre vai ter aquelas pequenas discussões que, se não for contornadas, eles acabam ocorrendo acidentes. E o profissional de segurança ele tem que estar com o olhar bem direcionado para isso, para que ele consiga administrar e fazer com que os conflitos não contribuam para acontecer acidentes de trabalho. E alcançar propostas práticas das políticas da empresa. Então, ele é para isso, para ajudar a empresa, né, a alcançar as propostas das políticas da empresa. Então, pessoal, espero que a aula tenha sido proveitosa, essa videoaula que é feita para vocês aí. Eu agradeço de coração a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Mas antes aí, por favor, não esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o seu like e também ativar o sininho para receber as notificações. Essa videoaula simples e objetiva é feita para você que quer um pouquinho mais de conhecimento, tá bom? Um abraço e até a próxima.
seconds.